Bom dia, alunos do sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nas aulas anteriores nós estávamos falando sobre as relações intraespecíficas e hoje nós vamos falar sobre as aulas interespecíficas. Para definir as relações interespecíficas, nós podemos dizer que elas ocorrem em indivíduos de espécies diferentes e elas podem ser do tipo harmônicas ou desarmônicas. As relações harmônicas são aquelas que não trazem malefícios, elas trazem benefícios para a espécie ou para a comunidade. Elas podem ser do tipo mutualismo, que é uma interação entre indivíduos de espécies diferentes, mas harmônica, em que ambos se beneficiam. É uma interação obrigatória para a sobrevivência dos organismos, então eles não conseguem sobreviver sem essa interação. Aqui tem um exemplo para vocês de uma abelha coletando o néctar de uma planta, de uma flor. Toda vez que ela vai coletar esse néctar, o pólen gruda na sua pele. Quando ela vai passando de uma planta para outra, ela vai deixando esse pólen, permitindo assim que a planta consiga se desenvolver, que a planta consiga gerar novas plantinhas, tá? O pólen nada mais é do que o gameta dessas flores, que quando colocado em outras, consegue haver uma fecundação e conseguem originar novas flores. Isso precisa acontecer principalmente no caso de plantas que estão distantes ou aquelas, como as plantas não se locomovem, elas vão precisar dessa ação aí da espécie do inseto para poder levar o seu pólen para outras plantas. A gente pode citar também, como está lá na apostila de vocês, os líquens, que é o exemplo clássico, ou seja, é uma associação entre as algas e o fungo. As algas realizam a fotossíntese e cedem alimento para os fungos, e os fungos protegem as algas da umidade, da quantidade de sais, etc. Podemos citar também a protocooperação. A protocooperação é muito parecida com o mutualismo. A diferença é que essas espécies elas não são obrigadas a viver juntos, elas podem viver separadas. O exemplo clássico, que é o que está aí para vocês no slide, é a interação do pássaro anu em certos mamíferos. Então, o pássaro anu, ele vai ficar sobre a espécie aí, no caso aqui sobre o gado, retirando os insetos que querem aí prejudicar a pele do gado. Então, os anus retiram esses parasitas e ao mesmo tempo se alimenta dele, livrando o gado dos parasitas. Ainda falando das relações harmônicas, nós temos o comensalismo. O comensalismo ocorre quando uma população da interação é beneficiada e a outra não é afetada. Então a gente tem um exemplo clássico aqui dos peixes pilotos, que são esses peixes que eles nadam junto do tubarão. Sempre quando o tubarão está lá andando, eles estão junto do tubarão. E eles se alimentam dos restos que sobra aqui do que o tubarão comeu. Então eles servem como uma esponja aí para limpar o tubarão. Eles são beneficiados porque se alimentam desses restos capturados e o tubarão não é afetado por isso. Inquilinismo. Inquilinismo, como o próprio nome já diz, é quando uma espécie abriga-se em outra para servir ali de proteção, de moradia, tá? É como se essa espécie morasse dentro de outra. O exemplo clássico para vocês entenderem, a gente tem o peixe palhaço e as anêmonas do mar. Então eles moram dentro das anêmonas e eles conseguem se proteger dos predadores, porque as anêmonas elas acabam liberando algum tipo de toxina que vai impedir a aproximação dos predadores. Tá? Vocês podem ter isso aí bem claro em mente para quem já assistiu aí o desenho Procurando Nemo, né? Além disso, a gente pode ter também, vocês podem conferir lá na apostila de vocês, o
peixe-agulha e o pepino do mar. O peixe-agulha é um peixe fino e esse peixe ele se abriga dentro do pepino do mar e o pepino do mar vai proteger o peixe e o peixe só sai de lá de dentro para comer. Depois ele volta de novo. Para fechar as relações harmônicas, nós vamos falar do epifitismo. O epifitismo ele é semelhante ao inquilinismo. A diferença é que esses casos ocorrem sobre ou entre os vegetais, tá? Entre uma planta e outra. Para quê? Para que a planta consiga chegar a um local mais alto, consiga captar a luz do sol e realizar o seu processo de fotossíntese. Nisso, as plantas maiores, né, elas acabam servindo aí de abrigo para essas plantas menores, para que elas consigam sobreviver. A gente pode dar um exemplo entre as bromélias e as orquídeas, que vão crescer sobre as árvores. Elas não prejudicam as árvores, elas só estão ali só para se aproveitar da luz solar. E agora a gente vai falar um pouquinho das relações desarmônicas, ou seja, aquelas que trazem prejuízo para as espécies, aquelas que podem levar até a morte de alguns indivíduos. Vamos falar um pouquinho da competição. A competição interespecífica ela vai ocorrer entre espécies distintas. Geralmente, esse tipo de relação vai ocorrer em ambientes cujos recursos são escassos e eles precisam dividir entre eles. E aí pode ocorrer até a briga, a disputa por esse alimento, pelo local, pela sombra, pela posição no sol. Temos também a predação. A predação é um tipo de interação no qual o predador ataca, mata e come o indivíduo, a outra espécie. Então a gente tem o predador e a presa. Alguns exemplos, a gente tem a onça e o cervo, o leão e a zebra, aranha e insetos, gaviões e serpentes e plantas carnívoras e insetos. Para finalizar as relações desarmônicas, nós vamos falar do parasitismo. O parasitismo eu acredito que seja o mais conhecido e o mais comum, que é onde uma espécie vai parasitar uma outra. Tá? E aí a gente tem uma relação de organismos, parasita e hospedeiro. Parasita é aquele que está se aproveitando do hospedeiro. E o hospedeiro é onde ele está lá morando. Tá? A gente costuma ver muito esse tipo de parasitismo no ser humano. Por exemplo, as tênias e as lombrigas que parasitam o intestino humano. Outros tipos, piolhos, pulgas, carrapatos, sanguessugas, são exemplos aí de parasitismo, de que uma espécie se aproveita da outra e nessa só é beneficiado o parasita e o parasitado ou o hospedeiro acaba tendo um prejuízo aí. A gente tem um exemplo aí para vocês no slide de um carrapato sobre a pele de um animal. Então o carrapato vai sugar o sangue desse animal, vai prejudicar esse animal, porque além de consumir o sangue, vai deixar feridas, né, vulneráveis ali, coceira, e ele vai ser beneficiado porque ele vai se alimentar aí do sangue dessa espécie. A gente tem também o parasitismo entre espécies vegetais. Na apostila de vocês, na página 346, vocês podem ver o cipó-chumbo que está parasitando uma planta. Além desses tipos de relações, existem alguns mecanismos de defesa das espécies, ou seja, elas vão usar alguma estratégia para se proteger de serem predados. Vamos ver um pouquinho desses mecanismos. Então, muitas espécies elas têm uma estrutura própria, como tamanho, como agilidade, como uma carapaça que vai revestir, ou seja, uma casca ali, por exemplo, dos caracóis, que vai proteger o seu corpo mole. Tá? Outras espécies, como não têm essas habilidades, elas utilizam a cor para defesa. Então, aqui nesse exemplo, nós temos uma cobra coral verdadeira, que é venenosa e que essa coloração serve de advertência para os predadores. Os predadores não se aproximam porque sabem que se aproximarem vão
morrer, vão ser envenenados, tá? E algumas espécies que não possuem essa agilidade ou até mesmo o veneno podem se camuflar, podem copiar essa coloração. Nós chamamos isso de mimetismo, tá? E aqui eu tenho um exemplo, que é a falsa coral. Ela copia a coloração da coral verdadeira para que ela consiga sobreviver no ambiente, tá? Nós temos outros tipos de coloração, como a camuflagem. A camuflagem é quando uma espécie ela se camufla copiando a cor de onde ela estiver. Por exemplo, a gente tem aqui um sapo que está copiando a cor da rocha e a cor do vegetal. Então ele consegue enganar o predador e consegue sobreviver. Algumas espécies utilizam dessa artimanha até mesmo para atacar. Por exemplo, uma serpente venenosa que se camufla na cor da folha e aí a presa não vê, né? E ela consegue atacar. Tem um inseto, tá? Que ele também copia a coloração de uma planta, de uma rocha, assim como os anfíbios, assim como um camaleão, e consegue aí sobreviver, tá? Consegue passar despercebido. Inclusive temos até uma borboleta que mimetiza, que copia a cabeça de uma coruja. Então o animal que vê de longe acha que é uma coruja e aí eles acabam não atacando a borboleta. A borboleta consegue sobreviver. Vamos lá. Vou passar para vocês duas atividades. Uma que está na página 348 e uma que está na página 349. Na página 348 eu vou ler o enunciado e vou explicar o que vocês irão fazer. O enunciado é: Procurando Nemo é um filme que se baseia na vida de dois peixes palhaço, pai e filho, habitantes da Grande Barreira de Coral. Por meio dessa produção é possível compreender uma relação que de fato ocorre na natureza. Os peixes palhaço ganham proteção e alimento, vivendo entre os tentáculos das anêmonas do mar. Essa convivência é facilitada porque a pele desses peixes tem uma defesa especial, que os protege de serem atingidos pelo veneno dos tentáculos das anêmonas. Estas, por sua vez, também se beneficiam dos restos de alimentos deixados pelos peixes palhaço. Então, vocês observando essas características, pensem aí, qual é o tipo de relação que vai ocorrer entre o peixe palhaço e a anêmona do mar? É uma relação harmônica. Por quê? Os dois estão sendo beneficiados. Enquanto um está utilizando lá a anêmona como proteção, a anêmona se alimenta aí desses restos deixados pelos peixes. Qual é o tipo de relação harmônica interespecífica de espécies diferentes que está ocorrendo entre eles? Pensem, respondam aí na apostila, justifiquem a resposta. Por que vocês acham que é? O que está caracterizando essa relação? Aí, após realizar essa atividade e a próxima, vocês vão tirar a foto e mandar para mim via ClassApp. Na atividade 6, o enunciado fala: Em diversos lugares podemos encontrar exemplares de Oncidium, a chuva de ouro, uma espécie de orquídea nativa da Mata Atlântica que produz numerosos cachos de flores, pequenas e amarelas. Antes da floração, são comuns o ataque de pulgões, que costumam sugar a seiva das hastes novas, e também o aparecimento de joaninhas, que se alimentam desses animais e controlam naturalmente a população de pulgões. Quando ocorre a floração, as plantas são visitadas por diferentes espécies de abelhas, que disputam o pólen e o óleo secretado por glândulas da flor. Esse óleo é utilizado pelas abelhas na alimentação de suas larvas. No texto, há vários exemplos de diferentes relações interespecíficas. Cite 4 delas, relacionando-as ao exemplo do texto, e explique-as em termos de benefício ou de prejuízo para as espécies envolvidas. Então aqui nós citamos a chuva de ouro e a joaninha, a chuva de ouro e os pulgões, as abelhas, tá? E a relação aí entre as abelhas e a chuva de ouro. Então vocês vão analisar todos esses exemplos, vão escolher 4. Desses 4 exemplos que vocês selecionarem, vocês vão descrever qual é a relação e onde está tendo o benefício e o malefício dentre elas. Também vão fazer na apostila, tirar uma foto
e enviar via ClassApp, tá? Pessoal, essa foi a aula de hoje. Qualquer dúvida, envie ClassApp, eu ajudo vocês nas sugestões aí das atividades, tá bom? Grande abraço, até amanhã.